A Constituição garante que qualquer pessoa pode ter acesso aos dados públicos e gerados mantidos pelos governos federal, estadual e municipal. É direito de todo cidadão saber de onde vêm as receitas do Estado, como são gastos os impostos, fiscalizar serviços como saúde, educação, transporte e obras, por exemplo. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre transparência pública. Mas antes de começarmos o programa, vamos ver o que diz a Carta Magna Brasileira. A Constituição diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor e que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse. Diz ainda que só a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. E é sobre transparência pública que eu converso agora por Skype com Fábio Galvão, especialista em Direito Administrativo e Compliance, e com Walter Moura, advogado especialista em Direito do Consumidor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Artigo 5º. Eu vou começar com o Dr. Walter para ele explicar, segundo a nossa Constituição, que tipo de informações que o cidadão pode ter acesso. Bom, a nossa Constituição, ela dá acesso, como regra, a todas as informações que são do setor público. Então, a regra, copiando a burocracia alemã da Constituição de Weimar, é que de todas as informações do Estado são gravadas com caráter de publicidade. Existe por exceção, existem leis especiais, como a Lei Complementar, que rege o sigilo bancário e fiscal no país, assim como outras regras, até de direito privado, por exemplo, para as situações processuais judiciais de família, nós vamos ter algumas legislações especiais dando sigilo a algumas informações específicas, seja pela natureza dela, para preservar, como disse a Constituição, interesses ou a privacidade de particulares, ou o interesse social e até da própria administração pública, como é o caso, por exemplo, de algumas situações de soberania e segurança nacional. Doutor Fábio, que meios que o cidadão pode ter para ter acesso a esse tipo de informação? Nós tivemos há alguns anos atrás a lei, de portal da transparência, que determinados órgãos, a maioria no caso, já disponibilizam informações de gastos com folha de pagamento, mas eu gostaria de saber que outros meios o cidadão pode ter para ter acesso às informações públicas. Bom, como foi dito, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, ela estabeleceu a obrigatoriedade das repartições públicas, dos órgãos públicos, terem o sistema de transparência, os seus portais, para darem acesso à informação. Então, basicamente, o cidadão ele pode ter acesso às informações que já estão disponibilizadas nesses portais dos órgãos da administração pública. No entanto, a lei também prevê, a Lei de Acesso à Informação, no artigo 10º, que possa ser feito um pedido específico, como mencionado pelo colega, pelo Dr. Walter, com informações e ir lá especificar qual a informação o cidadão deseja. Então, ele vai dizer se é uma informação de caráter particular, se é uma informação de caráter coletivo ou se é uma informação de caráter geral. E é certo que, dentre essas informações, cabem também as informações sobre a utilização de recursos públicos, que muitas vezes já estão disponíveis nesses portais, e há também o sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal. Esse sistema ele tem duas plataformas, que é o Fala BR e o outro é o iOuve, e você pode também, através desses dois sistemas, dessas duas plataformas, fazer solicitação diretamente pela internet, especificando a informação desejada. Doutor Walter, qualquer cidadão pode pedir essas informações ou precisa de um trâmite, algo judicial para ter acesso a esse tipo de informação? Pela regra da lei federal citada pelo Dr. Fábio, assim como das regulamentações que foram feitas, qualquer cidadão, bastando ter um CPF, pode ter acesso às informações, lembrando que o Estado, que antigamente fazia uma retenção natural das suas informações, ele passou a disponibilizar
boa parte do seu acervo de informações sem que ninguém peça. Então, elas já estão em canal aberto. As que não estão, então a primeira coisa é procurar no canal aberto nos portais de transparência. Se não encontrar lá, aí sim fazer o pedido específico para a autoridade. Infelizmente, o doutor Fábio deve saber, alguns órgãos públicos ainda fazem exigências burocráticas da presença de advogados ou da intervenção de documentos como procurações por instrumento público, e isso daí infelizmente acontece com algumas autoridades, não está previsto na nossa legislação e costuma ser resolvido até pela Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Fábio, o artigo 5º tem um inciso que trata do habeas data. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona essa ferramenta. O habeas data é um remédio judicial que pode ser impetrado, e aí sim por advogado, para a obtenção de informações, né? Muitas vezes esse tipo de instrumento ele tem a ver com informações que o cidadão precisa para a defesa de seus direitos, né? Tanto em processos judiciais como em processos administrativos. Sendo certo também que a própria Lei de Acesso à Informação, a Lei 2527 de 2011, também prevê que nessas situações o órgão público da administração é obrigado a fornecer a informação. Como o doutor Walter falou há pouco, infelizmente existem ainda algumas autoridades que tendem a burocratizar esse acesso. No entanto, a lei prevê também no procedimento de acesso à informação que caso haja negativa injustificada do pedido de acesso à informação, o cidadão pode apresentar um recurso e esse recurso, então, ele vai para a Controladoria Geral da União, que faz aí uma atuação correicional nesses casos em que o órgão da administração injustificadamente ele nega o acesso à informação que o cidadão tem direito para defesa num processo judicial administrativo, sem a necessidade, então, de se recorrer ao instrumento do habeas data. Nós temos uma pergunta de telespectador sobre o assunto. Vamos assistir? É possível obter informações minhas em órgãos de proteção ao crédito ou cadastro de consumidores? Doutor Walter, é possível? É possível sim, lembrando que os organizadores de banco de dados de devedores, e agora com o famoso cadastro positivo, eles não são órgãos da administração pública direta. Eles são entidades privadas que estão regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela Lei do Cadastro Positivo. Esses acervos eles podem ser acionados sim pelo cidadão comum, pelo consumidor. Eles não estão em portais abertos exatamente porque esses dados são aqueles que têm a ver com a privacidade do cidadão. Aquele que precisa da sua informação tem acesso direto via e-mail, via call center, via requerimento escrito para esses administradores, organizadores de banco de dados. É o caso do famoso Serasa Experience, as CDLs, Câmara de Dirigentes Lojistas, e até hoje entidades que são bancárias trabalhando com esses dados. Você tem acesso direto e eles devem te certificar sua situação em no máximo 48 horas. Essa informação não é regida pela Lei da Transparência. Doutor, muita gente também não sabe em relação a esse prazo de 48 horas. Se houver um descumprimento desse prazo, existe algum tipo de punição? Existe. O cidadão ele pode buscar o PROCON da sua cidade ou do seu estado e, eventualmente, se isso perdurar numa demora muito alongada, buscar o juizado especial, porque isso pode retratar dano moral, caso a caso. Doutor Fábio, nós falamos do habeas data, que é uma ferramenta para se conseguir informação, né, de transparência pública, mas também existe um outro mecanismo que é a petição. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona a petição. O habeas data ele não é cabível nos casos em que não há recusa prévia da informação pleiteada no órgão público. Então, essa petição, vamos dizer que ela é uma etapa anterior e necessária à impetração do habeas data, no caso de haver a recusa injustificada da informação. Como eu falei anteriormente, até mesmo antes de se impetrar o habeas data, eu recomendo que se faça o recurso previsto também na lei, no artigo 15, para a Controladoria Geral da União, porque lá você tem uma comissão, né, que vai analisar na CGU as razões, se são fundadas ou infundadas, da negativa do órgão
da administração pública. Nós temos uma pergunta de telespectador exatamente sobre esse assunto de petição. Vamos assistir? Como faço uma petição ao poder público? Doutor Fábio, como que um cidadão apresenta uma petição ao poder público? A petição ela pode ser apresentada diretamente no protocolo do órgão. Alguns órgãos ainda mantêm o protocolo físico, né, das repartições públicas. Outros órgãos já permitem o protocolo eletrônico diretamente no portal do órgão, né, em que o jurisdicionado requer a informação, ou ser feito através do portal da transparência. Bem, nós temos um bom exemplo que já pode ser encontrado no Supremo Tribunal Federal, que aperfeiçoou sua página na internet para oferecer um serviço preciso e atualizado de todos os dados públicos sobre os processos que tramitam na Corte. Na tela do computador, um mundo de informações para advogados, professores, estudantes, jornalistas ou qualquer cidadão. Aqui é possível saber de perto o trabalho dos gabinetes dos ministros, as decisões de cada um deles ou do colegiado, os processos em andamento, a quantidade de julgamentos. O usuário pode filtrar a informação que quer. Por exemplo, saber os processos que estão com um determinado relator. Agora, aqui se encontra não apenas os julgamentos realizados no plenário físico, mas também no plenário virtual, em que cada ministro vota pelo computador. E tudo está atualizado em tempo real. O trabalho permite que o usuário tenha mais facilidade e agilidade no acesso à informação no Supremo e também reduz os custos para o tribunal. O cidadão não precisa pedir a ajuda de servidores, porque tudo está aqui, no computador. O Supremo também lançou o STF Cidadão, um canal direto de comunicação entre o tribunal e a população. O cidadão pode pedir informações sobre o trâmite de processos judiciais. Advogados também encontram atendimento especializado. E não é só isso. O cidadão tem um canal para sugestões, elogios e reclamações. Ele também pode denunciar irregularidades de servidores ou de atividades administrativas do tribunal. A ideia do STF Cidadão, de trazer essa nova roupagem, foi facilitar exatamente o acesso da cidadania, da sociedade, na formulação dessas questões. Por meio de questionários mais simplificados, questionários com a linguagem mais acessível, não é, com respostas, vai também trazer respostas mais céleres, porque também vai facilitar a comunicação interna no Supremo para uma pronta resposta a essas demandas da cidadania. Dr. Walter, nos últimos anos, vários órgãos públicos têm se aperfeiçoado e a ferramenta da internet tem ajudado bastante na transparência, no acompanhamento processual. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa tendência. O que isso facilita na transparência? Bom, realmente os órgãos públicos brasileiros, eles têm dado uma direção de vanguarda para a transparência da coisa pública. Basta lembrar que nós temos uma Suprema Corte que, apesar de algumas discussões, tem todas as suas sessões plenárias televisionadas e agora, durante a pandemia, transmitidas online e on-time. Que dizer, então, se dos julgamentos que são divulgados, das informações sobre contratos e gastos? O Supremo Tribunal Federal, na última gestão de sua presidência, fez realmente um trabalho de abertura total de dados, desde a agenda de boa parte dos ministros até realmente o acesso integral a processos que não tenham proteção do sigilo. E os órgãos brasileiros, eles têm caminhado nesse sentido, como o doutor Fábio falou, salvo algumas exceções raras de algumas autoridades em circunstâncias específicas. E a internet, ela tem sido retratada pelos franceses, agora na Escola Sorbonne II, tem se dito que a internet baixou os muros da sociedade. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para falar sobre o direito à transparência pública. Não saia daí. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre transparência pública. E sobre esse assunto eu continuo conversando por Skype com Fábio Galvão, especialista em Direito Administrativo e Compliance.
e com Walter Moura, advogado especialista em direito do consumidor. Bem, no bloco anterior, nós falávamos de uma questão muito interessante, que era da acessibilidade, da modernidade da internet, que acabou possibilitando os acessos a dados de uma forma mais rápida, mais clara, mas também vem a questão da segurança. Eu gostaria, doutor Fábio, que o senhor falasse um pouco disso. O Brasil está preparado para essa nova geração de acessos, até mesmo tivemos aí portais do governo, né, que já sofreram com questões de segurança, que alguns dados que eram sigilosos acabaram tornando-se públicos. É verdade. Essa questão da segurança da informação, ela tem que ser olhada sob também o prisma da utilização dessas informações em processos judiciais e administrativos. Uma informação obtida de uma fonte não autorizada, ela gera um vício de nulidade no processo. Então, muitas vezes, esses hackers, né, eles invadem essas bases de dados, porque são bases de dados sigilosas, e vão tentar fazer um uso dessas informações que não é um uso legal, não é um uso permitido pela lei nos processos judiciais e administrativos, né? O mecanismo de acesso, eu gostaria de frisar aqui para os espectadores, é o portal realmente do acesso à informação do governo federal, que fica no www.gov.br/acesso à informação. Lá aparece o dispositivo do fala.br e a pessoa ela tem que se identificar. Você precisa se cadastrar no sistema, fornecer o seu CPF e, a partir dali, toda a tramitação desse pedido vai poder ser acompanhada. Então, não é permitido o anonimato para que nós façamos a utilização dessas informações nos processos administrativos e judiciais de interesse individual ou da coletividade ou de interesse geral. Esses hackers, eles devem ser combatidos e eu tenho a certeza de que o governo federal e os governos estaduais estão adotando as medidas necessárias para reforçar a segurança telemática desses dados. Doutor Walter, vamos agora para um pouco de assunto sobre licitações, né? Nós, às vezes, acompanhamos decisões da justiça ou até mesmo a imprensa divulgando que determinado município ou estado foi condenado porque fraudou uma licitação ou fez algum tipo de compra sem o processo licitatório. Eu gostaria de saber como que o cidadão ele pode ter acesso a esse tipo de informação. Licitação também, informações sobre licitação, também é um mecanismo de transparência pública que o cidadão pode ter acesso? Com toda certeza, nós temos ainda um modelo constitucional no Brasil que obriga as pessoas jurídicas de direito público a contratarem via certame licitatório. Aqui a gente falou apenas de poder público federal, e aí na sua pergunta é muito importante distinguir que foi colocado também prefeito, que é de município, e eventualmente governador ou gestor de unidade do estado ou do DF, que é um misto de município e estado. O que ocorre é que a compra de algo ou a contratação de algo pelo poder público é a principal saída de recurso do contribuinte. E é exatamente este dado de gastos com licitações que é o mais comum de ser divulgado nos portais de transparência ou no portal concentrado de transparência. Infelizmente, nós temos municípios de todos os tamanhos e orçamentos no Brasil, boa parte deles ainda sem dados disponíveis online. Mas estes municípios também são obrigados a dar esse tipo de informação pela lei de licitação, ou seja, antes mesmo da lei que nós temos de transparência. Vamos ouvir a mais uma pergunta de telespectador que a nossa produção recebeu? Fraudes em licitações podem ser denunciadas antes de um pregão? E como deve ser feita e em qual órgão? Doutor Fábio, é possível fazer e onde fazer essa denúncia? É possível fazer, geralmente se trata até de impugnação no próprio processo licitatório, né? Antes da abertura dos envelopes, por exemplo. Mas, no entanto, se a comissão de licitação ela não processar a denúncia, você pode encaminhar a denúncia, como eu falei, ao sistema de ouvidoria do órgão ou mesmo também à Controladoria Geral do Estado ou do município,
que vai também tratar dessa atividade correcional, né, sobre os procedimentos licitatórios. E quando o cidadão vê desvio nas contas públicas? Sobre esse assunto, nós recebemos uma pergunta de telespectador. Vamos assistir. O que deve ser feito quando se observa irregularidades nas contas públicas? Doutor Fábio, qual que é o caminho para se fazer uma denúncia? Bom, uma vez detectada a irregularidade em contas públicas, né, o cidadão ele pode procurar o órgão de controle competente. No caso de irregularidade envolvendo recursos federais, o caminho é a denúncia no portal do Tribunal de Contas da União. Lá você encontra, e está bem explicado, né, o direito de qualquer cidadão denunciar irregularidade com a utilização dos recursos federais. Da mesma maneira, ou de modo semelhante, vale também para os tribunais de contas dos estados e dos municípios. Então, também no Tribunal de Contas do Estado e no TCM, no Tribunal de Contas do município, o cidadão encontrará o mecanismo para formular essa denúncia, quer seja no portal diretamente pela internet, quer seja através de um protocolo físico. E no caso de haver dúvida, procure a ouvidoria do órgão, porque a ouvidoria do órgão, esse sistema de ouvidorias que ele funciona no âmbito federal, mas também no âmbito estadual e municipal, ele serve para que o cidadão possa ser orientado corretamente como formular a denúncia, caso ainda reste alguma dúvida, né? Porque eu acho que hoje esses portais todos, como falou o Dr. Walter, eles são muito autoexplicativos e eles democratizaram muito, né, essa questão do acesso à informação e também do controle que a sociedade deve efetuar com relação ao gasto público e principalmente quando se detecta indícios de irregularidades na administração desses recursos. Bem, exatamente sobre o papel das ouvidorias, que é uma instância anterior, vamos dizer assim, a pessoa procurar um tribunal de contas, por exemplo, eu gostaria de saber se existem regras, por exemplo, em relação a prazos. Quando um cidadão faz um questionamento ou pede um esclarecimento ou até mesmo uma denúncia, a ouvidoria de qualquer órgão é obrigada a responder? As ouvidorias dos órgãos públicos federais, elas costumam ter regulamentos próprios. Eu me refiro principalmente a das agências reguladoras, que são as das mais acionadas dentro do Poder Público Federal. E existe uma regra quase que horizontal a todas elas, de um prazo que há uma discussão se ele é de 5 ou de 30 dias. Normalmente os regimentos dão 30 dias para processamento e resposta, mas nós temos uma lei de processo administrativo que exige a resposta motivada em 5 dias. Essas questões ficam realmente de ser resolvidas caso a caso. Em órgãos públicos estaduais e municipais, é bom consultar também regulamentos ou regimentos internos das próprias ouvidorias. Toda vez que esse prazo ultrapasse a 30 dias, o cidadão pode arguir a nossa lei de processo administrativo no âmbito da União, e também existem legislações de processo administrativo no âmbito dos estados para que esse tempo seja praticado. É muito ruim o cidadão precisar de uma informação para daqui 10 dias e a informação só chegar daqui a 40. Ou seja, o atraso na prestação da informação pode coincidir ou pode resultar na não prestação de informação. Lembrando que o poder público, também para o serviço de informar o cidadão, está submetido ao princípio constitucional da eficiência. Eles devem fazer tudo rápido e bem feito. Então, não existe de fato uma uniformização de prazo em âmbito nacional, mas esses parâmetros são os que não nos permitem que o cidadão deixe ultrapassar 30 dias a pendência de uma informação. Vamos a uma última pergunta antes da gente encerrar o nosso programa. Vou para o Dr. Walter. Em relação àqueles gastos de verbas de prefeitura, aquelas verbas de gabinete, ou gasto com combustível, ou com material que é necessário, esse tipo de gasto também necessita de comprovação, nota fiscal, clareza e transparência? Bom, ótima pergunta. Nós temos algumas organizações não governamentais muito atuantes no Brasil, entre elas a Transparência Brasil, que fez levantamentos bastante detalhados da parte do cidadão e até acompanhada da academia. Há um grande interesse acadêmico em transparência no setor público.
inclusive do setor privado, para fazer investimentos no Brasil. E uma das grandes descobertas, talvez, da última década tenha sido a verba de gabinete, que é normalmente no legislativo, tá? O poder público, o legislativo, ele dá uma verba para custeio de despesas correntes do parlamentar, e esses gastos são as chamadas verbas de gabinete. Eles devem ser, por lei e por interpretação da Constituição Federal, gastos com o custeio da atividade parlamentar. Cada poder, cada casa legislativa tem suas normas específicas de comprovação, mas todas elas respeitam as regras básicas de contabilidade, que é a demonstração do gasto, a justificação do gasto, a formalização do gasto, para, é claro que dispensando licitação ou empenho, efetuar gastos que sejam admitidos e circunscritos àquela finalidade de atividade parlamentar. Toda vez que o parlamentar ou o seu assessor ou o seu preposto transgride isso, as casas legislativas têm divulgado isso, elas têm dado essa informação não só para a academia e ONGs, mas agora especialmente, lembrando do período eleitoral, por requisição do Ministério Público Estadual, que é um órgão de controle e fiscalização externo ao Legislativo, e isso tem gerado, infelizmente, uma série de apurações e até ações de improbidade, demonstrando que alguns parlamentares não gastam aquela verba, que não é pouca, e é mensal, e está sempre ali à disposição, com a atividade parlamentar. O cidadão tem essa perspectiva de fiscal prioritário da coisa pública. É claro que tem todo um aparato para isso, mas o cidadão não deve se desincumbir desse papel público e social de fiscalizar o seu representante no poder legislativo, assim como o seu eleito no poder executivo. Ficar de olho na coisa pública é ficar de olho no patrimônio próprio, e eu felicito a escolha desse programa do artigo 5º, pedindo a todos que sejam cada vez mais fiscais do seu município, da sua vizinhança, para que a gente tenha um país melhor. Muito obrigada, viu? Doutor Fábio, o senhor gostaria de complementar antes da gente encerrar? Sim, é muito importante essa fala, né, de nós reforçarmos o papel do cidadão na fiscalização e no controle, né, no controle social, porque nós temos os órgãos da própria administração que fazem esse controle e a correção internamente, né, a Controladoria Geral da União, as controladorias dos estados e dos municípios. Mas a sociedade cada vez mais ela tem despertado para essa função do controle social, das contas públicas, da despesa pública, e o próprio site, né, da Transparência Brasil, ele tem lá relatórios de análise, né, com monitoramento das ações do poder público, em que o cidadão também vai poder analisar e acessar de forma mais organizada, né, todas as ações e programas de governo que passaram por esse monitoramento da Transparência Brasil, que é uma organização não governamental, né? Nós temos o portal da transparência do governo federal, que é o transparência.gov.br, mas temos também esse portal da transparência pública, que é o transparência.org.br. Então, nós recomendamos realmente que o cidadão ele acesse essas bases de dados, esses relatórios de monitoramento, porque eles são muito completos, né, e já vão dar alguma dica para o cidadão que quer fiscalizar as contas públicas na sua localidade, no seu município, como ele deve analisar a gestão do prefeito, a gestão do governador, né, as verbas aí de gabinete, como foi falado, que também representam hoje um ponto sensível aí diante da lei anticorrupção também, nessa questão de nós fiscalizarmos os agentes públicos. Bem, e nós chegamos ao final do programa de hoje. Eu agradeço as explicações, a colaboração assim riquíssima, tanto do Dr. Fábio quanto do Dr. Walter. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Artigo 5º. Obrigado. Nós é que agradecemos. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º.